Olá, no panorama de hoje nós vamos falar de um problema que sempre existiu no Brasil, mas que se agravou muito durante a pandemia da Covid-19. Estamos falando da desigualdade. Pobres cada vez mais pobres e ricos cada vez mais ricos. É possível alterar essa lógica? Mas nós vamos falar também sobre solidariedade. Como pessoas numa dificuldade tão grande desse momento encontram força e motivação para ajudar umas às outras. Seja muito bem-vindo. O Panorama está só começando. Eu converso com Bruno Lazzarotti, que é coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Muito obrigado, Bruno, por nos atender. Bruno, com um ano de pandemia da Covid-19, já é possível entender e calcular o tamanho do estrago, vamos dizer assim, que essa pandemia fez em relação às desigualdades que já existiam no Brasil? Olá, Fernando, espectadores, muito obrigado pelo convite. A gente só gostaria de estar tratando de notícias melhores, não é isso? É sim, Fernando, possível pelo menos começar a estimar a natureza e a dimensão do estrago. Mensurar propriamente dito, a gente só vai saber, na verdade, quando a pandemia passar, né? O Brasil é um país com uma desigualdade enorme. E quanto a essa desigualdade, que já é histórica no Brasil, que após uma pequena redução, ou uma significativa, ela não é pequena, ela é significativa para a história do Brasil, até 2014, 2015, ela volta a se acentuar desde então, a pandemia nos pega em uma situação de aumento da desigualdade, deterioração do mercado de trabalho e aumento da pobreza. É essa situação em que nós somos atropelados por essa locomotiva dos infernos que é a pandemia e as escolhas feitas, né, pelo Brasil e por seus governantes para o seu enfrentamento. Então, essas desigualdades elas ocorrem em mais de um âmbito. Primeiro, a vulnerabilidade propriamente sanitária. A pandemia afeta mais os mais pobres e mais vulneráveis. Por quê? Primeiro, como nós sabemos, a principal estratégia, até que uma porcentagem muito grande da população esteja vacinada, a principal estratégia é o distanciamento social e a redução dos contatos sociais. São as populações mais pobres que têm menos condições e menos meios para realizar esse contato, seja por causa das suas condições habitacionais, mais gente morando em espaços mais aglomerados, vamos dizer assim, seja porque são aquelas que realizam atividades que não podem ser feitas em regime de home office, por exemplo, e que não têm outros meios que não seja sair à rua, correr o risco, se expor ao transporte público para ganhar sua sobrevivência. Em segundo lugar, porque a severidade das manifestações da Covid, elas são muito agravadas, inclusive a probabilidade de morte, pela existência de fatores de risco e comorbidades, como problemas cardíacos, diabetes, né, e outras doenças crônicas e tal, que estão muito mais presentes entre as populações mais vulneráveis. O efeito econômico e social da pandemia também é maior sobre os mais vulneráveis. Quando você olha o aumento da taxa de desemprego,
da precarização do trabalho desde o início da pandemia, isso é possível ver pelos dados do IBGE, né, são, né, os negros, os menos escolarizados, as mulheres que foram mais afetados do ponto de vista de ou perder o emprego ou só ter acesso a posições ainda mais precárias no mercado de trabalho, ou seja, com menor remuneração, mais instáveis e tal, né, do que a população mais escolarizada, com melhores condições socioeconômicas. E, finalmente, uma outra coisa que é importante, muito importante a gente mencionar, é que a escola, né, e a educação, que é um dos meios importantes de redução da desigualdade social, né, e de promoção de igualdade de oportunidades, ela foi fortemente afetada pela pandemia, mas ela não foi igualmente, digamos assim, esse prejuízo não é igualmente distribuído pela população. Ele é um prejuízo que afeta a todos, mas afeta mais aos mais pobres por dois motivos. Primeiro, pelas condições de acesso ao ensino remoto. E, além disso, porque, na ausência da escola, o seu aprendizado, mesmo para aqueles que conseguem um acesso bom a atividades remotas, fica muito mais dependente das condições dos seus familiares de apoiarem o seu estudo. Quando você pensa nas populações, né, em que pais, né, responsáveis, né, estão fora a maior parte do dia, né, para trabalho, não estão disponíveis, e, além de tudo, tem eles mesmos uma escolaridade muito menor, então tem muito menos condições, ainda que tivessem o tempo disponível, tem muito menos condições de apoiar e orientar o estudo dos filhos. Isso é muito preocupante, porque é uma desigualdade que a gente poderia dizer temporária, né? A interrupção do acesso à escola é temporária, mas que vai se traduzindo em desvantagens que se projetam para as chances futuras de diferentes grupos sociais. Então, é um estrago danado, Fernando. Pois é, eu queria mostrar para o nosso espectador um vídeo, aliás, trechos de um vídeo que foi feito pelo Observatório das Desigualdades, que mostra justamente alguns detalhes de como essa pandemia afeta de forma diferente os mais ricos e os mais pobres. Veja só. Condições desiguais de vida geram condições desiguais de saúde. Sabe aquelas comorbidades que aumentam a letalidade da doença? Elas não estão distribuídas igualmente na população. Enquanto acometem 33% da população geral, entre os que frequentaram apenas o ensino fundamental, a incidência é de 42%. A desigualdade territorial também é muito expressiva, e isso faz com que o acesso ao tratamento também seja desigual. Em um estudo recente, a Fiocruz levantou a distribuição de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes em diversas regiões do país. É justamente nas localidades com maior vulnerabilidade social que há menos leitos de UTI disponíveis para cada 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, as microrregiões de saúde com piores IDH também são as que possuem menos leitos especializados por 100 mil habitantes. Nas favelas e nas vilas, onde a concentração de casas por área é muito maior, há mais aglomeração e o vírus pode se espalhar com mais facilidade. São justamente nessas localidades onde ocasionalmente falta água e recursos como sabão, álcool e máscaras. Os mais vulneráveis, que sofrem mais com a pandemia e por isso demandam mais assistência, muitas vezes são os menos assistidos. Bruno, de todos esses aspectos que a gente mostrou e de todas essas dificuldades, qual delas você acredita que tem que ter mais atenção das nossas autoridades sanitárias, dos nossos governantes? O que tem que ser focado e combatido em primeiro lugar? Bom, em primeiro lugar, né, a pandemia propriamente dita. Né? Ou seja, não existe,
como a gente está vendo hoje, com o colapso dos sistemas de saúde, e pior, em alguns casos, colapso funerário, não há, não é uma estratégia sustentável de enfrentamento à pandemia tentar ampliar os leitos de UTI, por exemplo, né? E mesmo a vacinação, que é muito importante, que é fundamental, ela só vai começar a produzir efeitos importantes a partir de um volume grande da população vacinada. Então, neste momento, o principal é viabilizar a redução da taxa de transmissão e dos contatos sociais. Tudo que, é importante dizer, o governo federal vem sabotando, né? Não só não faz, como procura sabotar o esforço de governadores e prefeitos que tentam fazer. Para que isso seja possível, Fernando, eu vou tocar num ponto que nós não falamos diretamente, mas é muito importante tocar, que é a questão do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele é um instrumento que é, a uma só vez, um instrumento de política sanitária, um instrumento de proteção social e um instrumento de preservação da economia. Nós saímos de uma emergência estritamente sanitária e estamos numa emergência social. A Fundação Getúlio Vargas divulgou esses dias os dados, né, sobre pobreza, e nós regredimos mais de 10 anos na incidência da pobreza. Nós estamos hoje com uma taxa de pobreza que é maior do que a de 2012. Nós regredimos mais de uma década. Então, nós estamos diante de uma emergência social, né? Esses dias foi muito divulgado, né? E é importante que seja mesmo divulgado, né? Uma nova estimativa sobre a incidência da insegurança alimentar, ou seja, fome, em que pela primeira vez, né, em 17 anos, a insegurança alimentar, ou seja, a incerteza ou a precariedade na alimentação, que é o mais básico, atinge mais de 50% da população. Essa versão do auxílio emergencial que foi aprovada agora, de no máximo R$ 350 para uma família inteira, ela é totalmente insuficiente. O auxílio emergencial, nesse momento, ele teria que ser um substituto da renda habitual da pessoa. Não é um complemento, uma forcinha que você dá para a pessoa. Para ele surtir o efeito que se espera, para ele cumprir aquilo para o qual ele foi concebido, ele tem que ser capaz de substituir a renda habitual da pessoa. É diferente de um programa de renda básica ou de renda mínima e tal, que seja permanente, que ele tem por objetivo garantir um patamar mínimo e, eventualmente, complementar a renda habitual das pessoas. Bruno, para finalizar, eu queria saber o seguinte: como é que você enxerga o Brasil num futuro próximo, por exemplo, daqui 1, 2 ou 3 anos? Você acredita que a gente vai ter conseguido controlar essa questão da pandemia, seja na questão sanitária e principalmente na questão econômica, ou a gente vai ter que, vamos dizer assim, conviver com essa questão desse aumento da desigualdade que piorou agora por um longo tempo? Ou seja, nossa recuperação deve ser lenta ou deve ser mais rápida? Olha, eu acho que ela vai ser bem mais lenta, a recuperação. Eu não sou epidemiologista, eu não posso falar do controle da pandemia, mas eu posso dizer o seguinte, que a recuperação vai ser bem mais lenta do que poderia. Por quê? Né? Porque, em primeiro lugar, porque nós estamos demorando a controlar a pandemia. À medida em que a gente demora muito a controlar a pandemia, além da tragédia humanitária que isso está provocando, a tragédia econômica, porque é aquele negócio, não existe, hoje é óbvio isso, e precisa ser muito negacionista para dizer,
não existe um conflito entre proteger a economia e proteger a saúde e as vidas. A gente está olhando isso. O Brasil é um caso trágico de demonstração disso. Que sem controlar a pandemia, você não consegue recuperar a economia por razões que hoje gritam aos céus. Não é só porque é eticamente errado, que é muito grave. Essa ideia de que nós vamos preservar a economia sobre uma pilha de 400 mil corpos é algo inominável do ponto de vista ético, mas também é totalmente ineficaz do ponto de vista econômico. Os países que estão se recuperando economicamente são aqueles que conseguem controlar a pandemia. Mas, além disso, os efeitos econômicos da pandemia vão se tornando permanentes à medida em que você demora a controlar a pandemia. Pois é, os números da desigualdade são assustadores. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou nos últimos 6 meses. Eram 9,5 milhões, agora são 27 milhões. Mas também aumentaram as iniciativas de solidariedade. Veja só. A pandemia do novo coronavírus colocou o Brasil de volta no mapa da fome. Com mais de 30 milhões vivendo abaixo da linha de pobreza, várias pessoas precisam contar com a solidariedade para poder sobreviver. Campanhas nacionais contra a fome mobilizam artistas, como Anitta, Gilberto Gil e Chico Buarque, organizações da sociedade civil, pensadores e pessoas comuns que querem ajudar. Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. São projetos que buscam envolver toda a sociedade para salvar vidas. Mas pequenas iniciativas têm feito muita diferença na vida da população. O projeto Mãos Unidas leva cestas básicas, marmitex, kits de lanches e higiene a moradores que precisam em Belo Horizonte. Cerca de 500 famílias são beneficiadas pelo projeto a cada 15 dias. Eu converso com Kátia Simone Rodrigues, que é coordenadora do projeto social Mãos Unidas. Kátia, por que você resolveu começar a desenvolver esse projeto para ajudar tantas pessoas? Eu comecei o projeto porque eu já tinha no meu coração essa vontade de ajudar, né? Antes mesmo do projeto, aleatoriamente eu já ajudava algumas pessoas. Aí, com a pandemia, intensificou, né, o trabalho. Então, a gente estava fazendo no máximo 2 vezes no mês, né? Porque no início a gente não tinha muita arrecadação. Eu comecei a postar no WhatsApp, Facebook, Instagram, para pedir ajuda, porque a gente não dá conta de fazer sozinho, né? Então, aí, só que quando deu o primeiro final de semana que a gente foi para a rua na pandemia, eu vi muita fome. Assim, foi desesperador a quantidade de gente na rua com fome e a comida não deu para todo mundo. Então, eu resolvi aumentar a quantidade que a gente fazia. A gente fazia em torno de 300, 350, né? E passamos a fazer 500 marmitex. A cada domingo que a gente vai levar comida para eles, a gente percebe que aumentou mais alguns na rua. Ali tem famílias, ali tem idosos, tem pessoal que veio do interior para cá tentar uma vida melhor e não conseguiu, não teve como pagar aluguel e teve que ficar na rua. Tem pessoas que vêm fazer tratamento médico, não tem onde ficar, está na rua. Tem pessoas que ficam na rua o dia todo, depois vai para o albergue. Então, só vai aumentando. Aí as pessoas que estão perdendo o emprego e pagam o aluguel e estão sendo despejadas também estão indo tudo para a rua. E como é que tem sido a reação dessas pessoas? Elas têm uma reação, vamos dizer assim, de esperança quando elas recebem essa doação? Há um certo desânimo que você percebe por causa da pandemia? Como é que você percebe o sentimento dessas pessoas que hoje estão passando por dificuldades tão grandes? Olha, o pessoal
que já estava na rua antes da pandemia, não é que eles queiram ficar ali, mas eles já estão acostumados com aquela rotina, né? Tem muitos que querem sair da rua, mas não tem incentivo para poder sair. Agora, os que estão chegando agora, eles são mais desesperados com a situação, porque eles não têm costume com o ambiente, eles estão chegando agora, né? Eles estão sendo inseridos naquele ambiente ali. Então, é tudo diferente para eles. Perfeito. Para finalizar, Kátia, o que você diria para outras pessoas que têm intenção, como você, em ajudar nesse período tão difícil da pandemia? O que você diria para essas pessoas? Vale a pena? Vale muito a pena. Eu acho assim que o ganho maior não são deles que estão na rua. O ganho maior é nosso, nós somos tratados por dentro, né? A gente é tratado no sentimento, como pessoa, né? A gente valoriza mais a vida, as coisas que a gente possui. A gente vê que a gente não é tão pequeno quando a gente está ali com eles, né? Que às vezes a gente tem uma situação financeira um pouquinho melhor, ou às vezes até muito melhor, né? E às vezes não fazemos nada, às vezes reclamamos muito da vida. E quando a gente chega ali, a gente vê aquela situação, a gente vive com eles ali alguns minutos daquela situação, a gente valoriza a comida que tem em casa, a gente valoriza a roupa que a gente veste, a cama quente que a gente tem para dormir, né? E o ganho como pessoa é muito grande, é muito gratificante ver o sorriso no outro na hora que ele está comendo, o sorriso, o agradecimento, eles são muito gratos por tudo aquilo que a gente leva. Às vezes é uma comida simples que você faz, um arroz, um feijão, uma carne, uma verdurinha, né? Leva quentinho para eles, eles falam da temperatura da comida, eles falam do cheiro, o prazer que é em receber. Então, assim, é grandioso demais para a gente que faz essa ação. Eu insisto em dizer que eu ganho muito mais que eles. Eu sou grata a eles por deixar a gente fazer parte da vida deles um pouquinho, de poder ajudá-los. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.